Aprendizagem das crianças com hiperatividade. Características e manifestações do transtorno TDAH. Definição do TDAH, características, e diagnóstico do TDAH. Quando nós pensamos numa definição do TDAH, trata-se de uma alteração do desenvolvimento da atenção, da impulsividade e da conduta, governadas por regras, regras de obediência, regras de autocontrole e resolução de problemas. Pode ser crônica e permanente o TDAH, e a sua natureza não pode ser atribuída à deficiência, está na ordem das dificuldades de aprendizagem, distúrbios de aprendizagem. A evolução cronológica do transtorno nós podemos observar em diferentes fases do desenvolvimento. Primeiro nos bebês, logo no primeiro tempo do desenvolvimento. O bebê apresenta uma reação de um temperamento difícil, com dificuldades nos hábitos alimentares, no sono. Ainda, seguindo no desenvolvimento, a criança, no processo de educação infantil, nos primeiros momentos da escolarização, é uma criança inquieta, muito inquieta, que não coopera nas brincadeiras, que não coopera mesmo nas brincadeiras. Um outro aspecto, já mais avançado na escolarização, nessa etapa escolar, verificamos uma incapacidade em responder às exigências da aprendizagem, dificuldade para aprender com a própria experiência. Uma dificuldade importante do julgamento moral, o prejuízo nas funções de execução que ela desenvolve na escola, e uma falta de controle na motivação interna. Essas características são importantes, E quando nós falamos da motivação, é importante destacar, que depende da motivação, seja ela externa, e por isso a necessidade de se buscar fontes de reforços, de premiações, de gratificação artificial que vão, de alguma forma, contribuir para minimizar os efeitos desse transtorno. No diagnóstico, a interdisciplinariedade no diagnóstico e no tratamento se faz essencial para um diagnóstico preciso do TDAH. Não se faz um diagnóstico com um único especialista. A equipe de saúde é fundamental para um diagnóstico que realmente apresente um TDAH e que possa ser planejado um tratamento. As características do TDAH que nós poderíamos destacar, e que são importantes para nós estarmos atentos a essas possibilidades de comportamentos que sinalizem o TDAH. Uma diminuição persistente na capacidade de atenção e concentração. Um aumento notável da atividade e da impulsividade, com uma frequência permanente, repetitiva. Então tem uma certa severidade, e que são vistos mais tipicamente ou mais observados em indivíduos com um nível equiparado de desenvolvimento. Quer dizer, diante daquela faixa etária, nós vamos verificar características mais aguçadas para aquela criança. Essa que apresenta possibilidades de um diagnóstico de TDAH. Um outro aspecto, a hiperatividade. Do que trata essa hiperatividade? Ela é um excesso de atividade motora ou verbal, em relação à idade cronológica e às exigências do ambiente onde se está, o ambiente familiar ou principalmente o ambiente escolar. Outros fatores que são importantes destacarmos nesses comportamentos, nessas características, a frequência, a duração e a intensidade da atividade, a capacidade de persistência na atividade, a capacidade de controle,
o ajustamento ao contexto, né, uma adaptação a um contexto e a um fim. Então, partindo dessa característica da hiperatividade, algumas outras características que nós também vamos observar. Né? O déficit de atenção, né, de atenção e de concentração nas tarefas, né? Uma relativa impulsividade, né? Uma resposta imediata, né? O controle de si, né? Um controle de si mesmo, né? Que é fragilizado, né? E um estilo cognitivo muito próprio, né? Muito singular. Ainda um estilo de comportamento, né? Um comportamento inadequado, que não se pode aqui dizer que é um comportamento socialmente inadequado, né? É um comportamento próprio, né? Que tem um estilo próprio. Um outro aspecto é o reforço, né? Essa repetição permanente, isso que nos chama a atenção. Uma outra característica, a inabilidade motora, né? Uma certa descoordenação motora global, né? Um outro aspecto, desajuste social, né? Uma falta, né, de adaptação aos contextos sociais. E também podemos verificar, né, dificuldades de aprendizagem, né? Então, aí dificuldades de aprendizagem que estão atreladas, né, a um TDAH. Para um diagnóstico de TDAH, como nós poderíamos pensar em alguns elementos, né? Quem participa desse diagnóstico, né? Desse diagnóstico que é realizado por uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Participam desse diagnóstico a família, né? Apresentando toda a história do desenvolvimento da criança, né? O contexto familiar, né? O contexto familiar histórico, o contexto familiar atual, as práticas educativas realizadas, né, na família, né, o manejo do comportamento, o manejo das condutas, né, quando se apresenta dificuldades, problemas de comportamento, como que isso é tratado, como foi tratado, né, tratamentos, doenças anteriores que possam estar ou estiveram presentes na vida da criança, né? Então, todo esse levantamento de uma sintomatologia, isso é importante para um diagnóstico. Um outro aspecto no diagnóstico é a criança, né? O próprio sujeito que vai sofrer esse diagnóstico, que tem indícios, né, indicativos de TDAH. Como que está a capacidade intelectual dessa criança, né? A sua atenção, a sua concentração, problemas de aprendizado, né? Quais os problemas que ela vem enfrentando, a sua percepção e a sua vivência da problemática que se apresenta, né? Como ela reconhece o TDAH em si mesma, né? Como ela vive essas características do TDAH no seu cotidiano e o quanto ela reconhece isso, né? A sua autoavaliação, a avaliação pessoal, né? O quanto ela consegue ter essa percepção, esse conhecimento de si mesmo, né? Como ela se vê nos ambientes sociais, como ela se vê no ambiente familiar, né? Como ela reconhece o seu comportamento na escola, a sua participação como aluno, né? Um aluno que tem que demonstrar competências, né? Nos processos de avaliação, um aluno que tem que demonstrar um bom comportamento. Um outro aspecto nesse diagnóstico é a escola, né? E de que forma a escola organiza todas as suas práticas educativas, de que forma que a escola organiza as práticas disciplinares, né? O comportamento escolar, de que forma a escola trabalha, né, com esses processos de aquisição e de manutenção de um comportamento que seja adequado, que esteja previsto, né, naquilo que a escola entende como um comportamento socialmente adequado para um aluno. E aí, partindo desses elementos para um diagnóstico, é possível nós definirmos, né, essa equipe interdisciplinar pode definir tipos, né, de TDAH com alguns predomínios em uma ou outra área, né? Nós podemos ter, né, um predomínio num déficit de atenção, né? Então está mais privilegiado esse aspecto, tá?
Ainda um predomínio na hiperatividade, na impulsividade, né, o predomínio hiperativo e impulsivo, e podemos ter um terceiro tipo, que é esse tipo combinado. Diríamos que esse diagnóstico do TDAH é alguma coisa bastante complexa, por isso justificamos o trabalho numa equipe multidisciplinar, porque ele apresenta aspectos muito singulares para que efetivamente nós possamos diagnosticar o TDAH. Partindo de um diagnóstico, nós vamos a um tratamento. E esse tratamento também vai ser um tratamento que envolve, além da criança, outros agentes. Primeiro, os pais, né? É importante a participação dos pais para programas psicoeducativos, né? De que forma trabalhar, de que forma manejar com práticas educativas que auxiliem, né, a criança a minimizar esses efeitos, né, do TDAH que ela tem, né, que foi diagnosticado. Então, importante a participação da família com essas práticas educativas ao filho. Sem dúvida, né, a criança, né, terá que receber um tratamento de uma equipe que é multidisciplinar. Então, aquilo que for necessário a ela, desde, né, a medicação, o fármaco, né, um tratamento pedagógico, psicopedagógico, um tratamento psicológico, né, que possa ajudá-la, né, na organização dos hábitos de estudo, na solução de problemas escolares, né, das avaliações e das provas escolares, né, que possa ajudá-lo no autocontrole, né, no controle de si mesmo. Um tratamento que lhe ajude, né, na capacidade de manejar as informações que recebe dos ambientes para escolher diferentes maneiras de realizar as coisas, sejam tarefas escolares, tarefas familiares, né, ou as próprias tarefas, tá? Essa habilidade, o desenvolvimento dessa habilidade, ela está relacionada a uma condição de análise, de síntese e a memória de trabalho. Por isso, né, é importante que seja realizado com uma equipe para auxiliar, né, o desenvolvimento dessa capacidade para a criança, né? Um outro aspecto é a capacidade de realizar processos, né, e planejamento de ações importantes, né, para aplicar, seja na escola, seja na família ou, né, na sua vida, ao longo da sua vida. Um outro aspecto no tratamento é a escola, né? Então, para a escola que recebe, né, que tem um aluno com TDAH, é importante a capacitação, né, a formação continuada dos professores para ajudá-los, né, no planejamento pedagógico que atenda às necessidades desta criança, deste aluno que apresenta TDAH. Então, são essas as áreas, né, que vão ser trabalhadas quando se fala em tratamento para o TDAH.